Muito boa noite a você que é inscrito no canal Evangelho do Reino. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificações para você ficar por dentro de todos os assuntos que serão abordados neste canal. Amém? Deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir para que o Evangelho do Senhor seja propagado nos 4 cantos dessa terra. Amém? Então, sem mais delongas, eu quero apresentar a vocês o versículo por base que nós vamos estudar um pouco nessa noite. Eu já deixei avisado mais ou menos no stories do Facebook, no Instagram, sobre o que seria tratado neste momento, não é verdade? E o versículo por base que nós vamos tirar se encontra no livro do Êxodo, no capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas o versículo de número 5. Êxodo, capítulo 3, versículo 5. Vai dizer: E ele disse: Não te aproximes até aqui, tira tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Esta é uma passagem muito conhecida entre nós cristãos, no momento em que Deus aparece para Moisés, através da sarça ardente, e quando Moisés tenta se aproximar, Deus então fala para Moisés: Moisés, espere um pouco, tira as suas sandálias, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar, porque a terra em que tu estás é terra santa. Meus irmãos, existem 2 interpretações para esta passagem. A primeira interpretação, e eu não quero aqui dizer que uma interpretação é certa e outra é errada, você vai entender mais no decorrer do vídeo sobre essas 2 interpretações. A primeira interpretação, e é a que eu sempre preguei até eu conhecer a outra, A primeira interpretação do porquê Deus mandou que Moisés tirasse as sandálias dos pés é porque a sandália em que Moisés estava teria sido feita no Egito. Então, automaticamente, era uma sandália egípcia. Então, a primeira resposta, a primeira interpretação desta palavra é que Deus teria mandado Moisés tirar as sandálias por causa das marcas egípcias que tinha na sandália de Moisés. Esta é a primeira interpretação. Sabemos que a partir deste encontro, Deus ele entrega, para Moisés a grande missão de ser o porta-voz dele para o povo, de ser o libertador que o povo tanto clamava, quando estava sendo escravizado no Egito. Mas eu fui estudar sobre esta palavra, sobre esta passagem, e eu descobri uma outra interpretação que deixou esse versículo mais transparente, deixou esse versículo com um entendimento melhor, não é verdade? Porque no momento em que surgiu esta primeira interpretação sobre as marcas da sandália, sobre a sandália sendo confeccionada no Egito, e Deus mandou Moisés tirar as sandálias por causa da marca egípcia que estava e tal.
esta primeira interpretação fica um pouco vaga, porque dá a impressão de que a condição para Moisés receber de Deus era somente a sandália. Dá a impressão, se nós formos levar essa primeira interpretação ao pé da letra, de que a condição para que Moisés conduzisse o povo seria somente tirar uma sandália dos pés. Só que a segunda interpretação sobre esta passagem, que ao estudar eu fui descobrir, eu pude perceber, e eu vou passar para os irmãos, que o que Deus queria com Moisés era muito mais do que simplesmente tirar sandálias dos pés dele. Eu fui entender que o que Deus queria falar através daquela ordem, a mensagem que estava por trás desta ordem é muito profunda e muito importante para nós cristãos nessa atualidade tão difícil, não é verdade? A segunda interpretação, queridos, nós vamos encontrar ela na própria Bíblia. A segunda interpretação é a seguinte: antigamente, no tempo de Moisés, no tempo do Velho Testamento, havia uma espécie de como é que eu posso falar? Não sei se eu posso usar a palavra ritual, mas havia um sistema de quando a pessoa iria comprar uma terra ou iria adquirir algum bem, que era o seguinte: vamos supor, se eu quero comprar uma terra sua, hoje nós temos cartório, hoje nós temos contratos, hoje nós, com toda a tecnologia, com toda a modernidade, nós conseguimos imprimir escrito um termo de compromisso, de que eu quero comprar a sua terra e de que eu vou cumprir com aquilo combinado, com aquilo que foi tratado. Então hoje existe essa possibilidade de irmos no cartório, registrar um contrato, registrar ali então um compromisso de que eu vou comprar a sua terra. Só que no tempo de Moisés, meus irmãos, não existia cartórios como existe hoje. No tempo de Moisés, no tempo do Velho Testamento, não existia contratos escritos para este tipo de negócio. Tá me entendendo? Não havia os termos de compromisso que nós temos hoje. Então eles teriam que criar algum meio para que eles teriam que criar uma estratégia para criar esse compromisso, não é verdade? E nós vamos encontrar aqui no livro de Ruth, no capítulo 4, no versículo de número 7, eu estou com a Bíblia aqui, livro de Ruth, capítulo 4, versículo de número 7. Lembrando que Deus pediu para Moisés, Deus ordenou, melhor dizendo, para Moisés que tirasse a sandália dos pés para que ele entrasse e recebesse de Deus a missão, não é verdade?
Agora nós vamos entender o porquê que Moisés, porquê que Deus teve que ordenar que Moisés tirasse essa sandália. Deus queria enxergar algo em Moisés. Deus queria enxergar isso aqui, ó. Ruth, capítulo 4, versículo de número 7, vai dizer assim: Ora, esta era a maneira em tempos antigos em Israel, acerca da redenção e da troca, para se confirmar todas as coisas. Um homem retirava o seu calçado e o dava ao seu próximo. Isto era um testemunho em Israel. Então você entendeu qual é o sentido do tirar a sandália? Se eu quero comprar uma terra sua, naquele tempo, né? Se naquele tempo eu fosse comprar uma terra sua, o meu sinal, né, vamos dizer, eu teria que, para me firmar um compromisso com você, eu teria que tirar as sandálias dos meus pés, ficar descalço e entregar as minhas sandálias para você. Isso é como se eu estivesse dando a minha palavra de que eu realmente iria cumprir com aquilo que foi tratado. Aí nós pegamos, depois que nós lemos essa passagem, depois que eu estudei essa passagem, eu voltei lá para Êxodo e fui analisar o porquê que Deus deu essa ordenança para Moisés. Moisés, tira as sandálias dos teus pés. Ora, se nós acabamos de ler que tirar sandálias dos pés significa firmar um compromisso, se nós acabamos de ler que tirar as sandálias dos pés significa firmar uma palavra, significa assumir um compromisso, significa tirar as sandálias, então a partir de agora significa que eu vou cumprir com tudo aquilo que está sendo tratado. Então o que Deus queria de Moisés era muito mais do que apenas tirar as sandálias. O que Deus queria que Moisés, olha como essa passagem ficou mais transparente, ficou mais de fácil entendimento. Quando Deus faz aquela manifestação da sarça ardente, Moisés vira para ver e se aproxima. Quando ele se aproxima, Deus fala: Moisés, espera um pouco, tira as sandálias dos teus pés, para depois você entrar na Terra Santa. Tira as sandálias dos teus pés. O que Deus estava querendo dizer? Moisés, antes de eu te entregar a missão de libertar o meu povo, antes, Moisés, de você se tornar o porta-voz para o povo, Moisés, antes de você se tornar um líder para aquele povo, eu preciso que você firme um compromisso comigo. Moisés, antes de eu te entregar aquilo que eu estou para te entregar, eu preciso que você firme este compromisso comigo. E de que maneira Deus fez? De que maneira Deus quis mostrar para ficar de fácil entendimento para Moisés? Dando esta ordem: Moisés, tira a sandália dos teus pés. Essa atitude de Moisés de tirar as sandálias era Moisés dizendo: Senhor, eu estou firmando um compromisso com o Senhor. Senhor, a partir de hoje eu vou cumprir tudo aquilo que for tratado neste monte. Senhor, a partir de hoje eu vou cumprir com cada palavra que o Senhor me disser,
porque eu estou tirando as sandálias, porque eu estou assumindo compromisso, porque eu estou firmando um compromisso com o Senhor. Não foi só Moisés, queridos. Deus pediu também para que Josué, antes dele marchar sobre a muralha de Jericó, Deus fala com Josué: Josué, tira as sandálias dos teus pés, porque a terra que você pisa é santa. É só você pegar, meus irmãos, todas as vezes que Deus manda o homem tirar as sandálias, é sempre antes de um acontecimento. Josué teve que tirar as sandálias para depois Deus entregar na mão de Josué a cidade de Jericó. Moisés teve que tirar as sandálias antes de entrar no monte e receber de Deus a sua missão. Então, qual é a lição que nós tiramos para nós nos dias de hoje? Antes de Deus entregar ministério, cargo, bênçãos, vitórias, antes de Deus te entregar algo que você está pedindo, é necessário que eu e você tire as sandálias dos pés, ou seja, é necessário que antes eu e você assuma um compromisso com Deus. Deus não entrega vitória para crente que não tem compromisso. Amém? Queridos, Jesus vai dizer no livro de João: se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Se nós amamos Cristo, se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós temos que firmar um compromisso com a palavra do Senhor. Que fique essa palavra para nós hoje. E você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Compartilhe, meus irmãos, manda para todo mundo que você conhece. Amém? Que Deus abençoe você e a sua família. E até a próxima, se assim Deus permitir.